Vamos lá, galera! Olá, tudo bem? Professor Acácio de Química. Hoje a nossa ideia é trabalhar com vocês a tabela periódica dos elementos. Mas, gente, olha só, eu quero a tabela periódica. O que eu preciso que vocês saibam, galera? A tabela periódica é um instrumento de pesquisa, de consulta, tá? Mas, professor, eu não vejo a tabela periódica nas provas do Enem. Gente, a prova do Enem não vem a tabela periódica, você não precisa utilizá-la, tá? Mas você precisa ter alguns conceitos básicos da tabela periódica, porque se você precisar utilizá-la na prova do Enem, ela vai estar lá. Vai estar lá a tabela periódica, tá, galera? Então, vamos entender de forma simples, porque qual é o meu objetivo, na verdade? É o próximo assunto, que é o quê? Ligações químicas. Então, gente, tá aqui a nossa tabela periódica, tá? Na maioria dos vestibulares que você vai fazer aí, a tabela periódica vem na prova. Essa aqui é uma tabela periódica bem completinha, galera, bem completinha. O que eu preciso que você entenda aqui, tá? Na minha tabela periódica, eu tenho essa galerinha aqui, ó, que eu vou circular aqui, ó. Opa. Ó, essa galerinha aqui, ó, que eu tô circulando aqui. Esses caras aqui, quem são, gente? Eles são os períodos, tá bom? O que são os períodos, galera? Os períodos indicam o número de camadas que o átomo possua. Então, olha só, você pega, por exemplo, aqui o potássio. O potássio, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. O potássio está no quarto período. O que isso significa dizer que o potássio, galera, está no quarto período? Significa dizer que ele tem o quê, galera? Que ele tem 4 camadas. O átomo, você tem aqui o núcleo, o núcleozinho, tá? Então significa dizer que ele tem o quê? 1, 2, 3, 4 camadas preenchidas, tá? Da mesma forma, se eu voltar aqui em outro elemento químico, tá? Se você pega aqui o sódio, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. O sódio está em qual período, galera? Está no terceiro período. Se o sódio tá no terceiro... Gente, vocês não viram o que eu estou fazendo, não. Eu peguei o mouse para apagar, tá, galera? Ô, mula! Olha só. Gente, então o sódio, se ele tá no terceiro período, tá? Se o sódio tá no terceiro período, significa que quantas camadas ele tem, galera? Ele tem 1, 2, 3 camadas preenchidas. Então, essas linhas na horizontal que nós temos na tabela periódica aqui, indicam os períodos, tá? De maneira bem simples mesmo, períodos. E o que indica o número de períodos? Período indica o número de camadas que o átomo tem preenchido, o número de camadas. Então, guarda isso. Períodos indica o quê? Camadas, tá? Então, período indica o número de camadas. Além dos períodos, galera, eu tenho aqui as famílias. Eu tenho as famílias. As famílias, tá? Ou grupos, são essas linhas que estão aqui na vertical, tá? Na vertical. Então a gente pode dizer bem assim, aqui nós temos os períodos, tá? Na horizontal, o que os períodos indicam? O número de camadas, e eu tenho aqui na vertical as famílias. O que essas famílias indicam, galera? Vamos voltar aqui na nossa tabela periódica. Se um elemento químico está numa mesma família, guarda isso. Se ele está numa mesma família, o que ele tem em comum? O que ele tem em comum? Tem características semelhantes, tá? Tem características semelhantes. Então, todo mundo aqui dessa família aqui, ó, tem características semelhantes. Todo mundo dessa família aqui, ó, características semelhantes. Todo mundo aqui, características semelhantes, tá bom? Então, período, número de camadas, tá? Famílias, características semelhantes, tá bom? Então, eu quero que você saiba aqui, ó. Então, voltando aqui, ó. A gente já viu aqui períodos, número de camadas, famílias, características semelhantes, tá? Então, gente, outra coisa que a gente precisa aprender a distinguir aqui na tabela periódica? Volta aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa linhazinha em pretinho aqui, ó? Tá vendo? O que esses caras aqui separam, gente? Ó, daqui pra cá, olha só, daqui pra cá, deixa eu voltar aqui, ó. Daqui pra cá, vamos fazer um esboçozinho numa tabela aqui, ó. Tá? Daqui pra cá, galera, olha só. Aquela escadinha que vocês identificaram aqui, ó. Olha só. Tá vendo aquela escadinha que vocês identificaram aqui, tá? Daqui pra cá, gente, o que a gente tem? Eu tenho os metais, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó.
Essa galera aqui são quem, gente? São os metais. Tá vendo essa escadinha aqui? Esses caras são os metais, tá? Com exceção de quem? Com exceção do hidrogênio. O hidrogênio não é um metal. Ó, eu tenho os metais, que é essa galerinha todinha pra cá, com exceção do hidrogênio, tá? Guarda o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal. Quais são as principais características dos metais? Guarda, isso é importante você saber. Isso pode aparecer na sua prova do Enem. Todo metal, gente, me fala as características dos metais. Pensa, você sabe, galera. Todo metal, em primeiro lugar, galera, eles são o quê? Sólidos a temperatura ambiente. Significa dizer o quê? Que ele tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Guarda isso que eu tô falando. Metal, anota aí no seu caderno. Todo metal tem o quê? Alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Logo, eles são o quê? Sólidos a temperatura ambiente. Tem um importante metal que não é sólido a temperatura ambiente, ou seja, ele não tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Quem é? Quem é? Você lembra dele? Lembra dele? É o mercúrio. O mercúrio não tem alto ponto de fusão e ebulição, tá? Então, gente, ó, essa galerinha todinha pra cá, com exceção do hidrogênio, o hidrogênio não é um metal, são os metais. Significam dizer o quê? Que eles têm alto ponto de fusão e de ebulição. Quem não tem, ó, o mercúrio. Tá bem aqui o mercúrio, tá? Galera, todo metal, ele é o quê, gente? São bons condutores de calor e de eletricidade. Essas características que eu tô falando para vocês, para a prova do Enem, muito importante. Então, primeiro, alto ponto de fusão e de ebulição. São bons condutores de quê, galera? De calor e de eletricidade, tá? Todo metal tem o quê, gente? Brilho característico, tá? Todo mundo sabe. Tem um brilho característico. Galera, todo metal, ele é dúctil. O que significa dizer que ele é dúctil? Tá? Você pode formar fios. Todo metal, ele é o que, gente? Maleável, dúctil, maleável. Então, guarda isso. Principais características dos metais. Estou repetindo para você. Alto ponto de fusão e de ebulição. Significa dizer o quê? Que eles são sólidos na temperatura ambiente. Quem não é? Mercúrio, é líquido. Metal, ele é o quê? Maleável. Você pode moldar da forma que você quiser. Opa, o metal, ele é o quê? Dúctil, significa dizer que você pode, tá, fazer fios. Gente, outra característica importantíssima dos metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Bons condutores de calor e de eletricidade. Pergunta que eu faço para vocês. Qual o metal que melhor conduz calor e eletricidade? Que eu perguntasse para vocês, o ouro ou o cobre? O que você me diria, o ouro ou o cobre? Aí você ia pensar, ah, mas esse fio que a gente pega aqui, ó, esse fio, tá vendo? Ó, tem um fio aqui, ó. Esse fio, aqui dentro dele tem cobre, então logo é o cobre. Não, gente, o ouro é um dos metais que melhor conduz a eletricidade. O ouro e a prata são dos metais que melhor conduzem a eletricidade, tá, galera? Então, tanto é, se você pegar computadores, videogames, galera, você tem uma pequena quantidade de ouro, tá? Se você não sabe, em países desenvolvidos, eles desmontam esses... Aqui no Brasil tá engateando isso aí ainda. Eles desmontam esses computadores, videogames, esses chamados equipamentos eletrônicos, galera, para reciclar, reaproveitar o ouro. Ah, então, Cássio, então significa que eu vou pegar meu videogame, vou desmontar para vender, meu computador para vender o ouro. Não, não, a quantidade de ouro é pequenininha. Tá? O ouro é um bom condutor de calor e eletricidade, muito melhor que o ferro, muito melhor que o cobre, então fica ligado nisso aí, tá? O ouro e a prata são dos melhores condutores de calor e eletricidade. Então, falando das características dos metais. Aí eu tenho aqui, gente, essa galerinha bem aqui, ó. Vou riscar aqui mesmo na tabela aqui, ó, que tá de verde, ó, de verde. Essa galera de verde, quem são essa galera aqui? Eles são os não metais. Ou ametais, tá? São os não metais. Principal característica dos não metais, gente. Pensa comigo. Eu falei e frisei com você a característica dos elementos metálicos. Aí, quais são as características dos não metálicos? São características o quê? Opostas às dos metais, tá? Então, todos esses caras aqui, você vai pensar, opa, qual a característica desse? A gente já sabe. E a desse aqui vão ser o quê? Oposta, tá? Eu tenho também, gente, os gases nobres, essa galerinha aqui é muito importante você saber quem são, tá? Esses caras aqui são quem, gente? Os gases nobres. Tá bom? Esses caras aqui são os gases nobres. Guarda isso, guarda isso. Qual a principal característica dos gases nobres? Eles são estáveis, estáveis. Os gases nobres são estáveis.
estáveis, ou seja, eles não precisam fazer ligações químicas, e daqui a pouco eu vou falar de ligações químicas para vocês, tá bom? Então, principal característica dos gases nobres, eles são estáveis, tá bom? Então, gente, vamos pegar ali, ó, vamos construir uma tabelinha periódica aqui, vamos lá, ó. Fazer um desenho aqui assim, para a gente representar, então ver o que a gente viu aqui até agora. Vamos lá. Ó, vamos fazer um desenho da nossa tabelinha aqui, tá? Que muito provavelmente na sua prova do Enem ele não venha, tá? Mas só para a gente ter uma noção, só para você saber. Aqui você vai colocar a escadinha aqui, tá? Tá? Não precisa ser muito preciso. Você sabe que aqui são quem, gente? Aqui eu tenho os metais. Aqui eu tenho os ametais. E aqui quem são, gente? São os gases nobres. Tá? Só falta um detalhezinho para você ficar craque. Tem esse cara aqui, gente, ó. Aqui eu tenho o hidrogênio. Tá? O hidrogênio, ele não é nenhum metal, não é nenhum ametal, nem é um gás nobre, tá? Então, olha só como é que ficou fácil para você entender. E eu quero que você saiba mentalizar isso aqui, porque eu vou trabalhar, tá? Isso aqui em ligações químicas com vocês. Tá bom, gente? Belezinha? Então, ainda, ó, com a nossa tabela periódica aqui, vou apagar aqui, ó. Tá? A gente vai ver outra coisinha aqui, ó. Deixa eu fazer outra aqui, ó. Ó, vamos lá, galera. Você vai pegar a nossa tabelinha periódica aqui, tá? Muito provavelmente ela não vem na sua prova do Enem, mas não estressa, a ideia do Enem não é decoreba, tá, gente? Você tem que entender as coisas, ó. Você vai dividir bem aqui, ó, tá? Quem é essa galerinha que eu tô marcando aqui agora, ó? Presta atenção. Essa galerinha aqui que eu tô marcando agora, eles são chamados elementos representativos, tá? Representativos. Gente, qual a principal característica dos elementos representativos? Ó, eu falei para vocês, é sem estresse, eu quero aqui sem estresse, tá? Eu sei que talvez a gente precisasse ter vindo lá atrás em falar em distribuição eletrônica, mas eu não quero, porque eu quero que a coisa é bem simples, tá? Esses elementos representativos, a distribuição eletrônica deles aqui são terminadas em S ou em P, tá? Terminados em S ou em P, tá bom? Distribuição eletrônica terminada em S ou em P. E eu tenho aqui, gente, essa galerinha aqui, ó, são os elementos de transição. Deixa eu te colocar aqui para dentro. Essa galera aqui são os elementos de transição. O que caracteriza os elementos de transição, galera? A distribuição eletrônica deles aqui termina em D, tá? Só que você observar, deixa eu voltar aqui, ó. Na nossa tabela periódica, eu tenho essa galerinha aqui, ó. Tá? Que, na verdade, eles estão bem aqui, ó. Tá? Esses caras aqui recebem o nome de elementos de transição interna. Elementos de transição interna, tá? Então, essa galerinha aqui, ó, recebe o nome de elementos de transição interna, tá? E esse aqui pode receber o nome de transição externa. O que caracteriza elementos de transição interna? Gente, a distribuição eletrônica deles termina em F. Distribuição eletrônica termina em F, tá? Distribuição eletrônica terminada em F. Agora, galera, presta atenção, que isso que eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês agora só dos elementos representativos, tá? Então, mentalize isso aqui, ó. Quem são os elementos representativos? Ó, mentaliza esse meu desenho feio aqui. Elementos representativos, elementos de transição externa, elementos de transição interna. Vamos visualizar isso lá na nossa tabela periódica, ó. Vou apagar. Vamos visualizar isso lá na nossa tabelinha. Presta atenção, ó. Olha só aqui. Vamos lá. Lá na nossa tabela. Aqui quem são? Elementos representativos. Todos esses aqui vão ter a distribuição eletrônica terminada em D. Lá. Terminadas em S ou em P. S ou em P. S ou em P. Tá? Aqui são os elementos de transição. Transição externa. A distribuição eletrônica deles vai terminar em D. E esses aqui são os elementos de transição interna. A distribuição eletrônica deles vai terminar em F, tá bom? Então, ó, aqui vai terminar em S, aqui em P, tá? Aqui S também, aqui em D, e todos aqui terminam em F, beleza? Agora, gente,
para a gente utilizar lá em ligações químicas. É isso que eu quero agora, para a gente utilizar lá em ligações químicas, tá? Ó, eu quero falar para vocês agora só dos elementos os elementos representativos, que é essa galera aqui, ó, tá? Família 1A, tá bem aqui, ó. Família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? Antigamente, os elementos representativos recebiam a letra A e os elementos de transição recebiam a letra B, tá? Como eu falei, galera, a nossa ideia não é aprofundar, é que você consiga entender, porque a prova do Enem não é decoreba, tá? O que eu quero aqui, gente? Qual a metodologia que eu quero usar de maneira simples para vocês? Guarda isso aqui. Elementos da família 1A, todos têm o quê? Um elétron na camada de valência. Família 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons na camada de valência. 4A, 4 elétrons na camada de valência. 5A, 5 elétrons na camada de valência. 6A, 6 elétrons na camada de valência. 7A, 7 elétrons na camada de valência. 8A, todos aqui têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem 2. Então guarda isso, gente. Família 1A, 1 elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons na camada de valência. 4A, 4. 5A, 5. 6A, 6. 7A, 7. 8A, o gases 9, 8, com exceção do hélio que tem 2. Tá bom, galera? Então, isso eu quero que vocês saibam que a gente vai utilizar isso aí de forma bem didática, bem simples, para a gente falar de ligações químicas, tá? Então, gente, vou parando por aqui. Depois a gente vai vir aqui gravar outra aula para vocês, para esmiuçar a tabela periódica e principalmente propriedades periódicas. O meu objetivo hoje é só o básico para a gente chegar em ligações químicas na próxima aula, no próximo videozinho. Então, vamos lá. O que eu quero relembrar para vocês aqui? O que essa linhazinha aqui separa a galera? Daqui para cá eu tenho os metais. Aqui são quem? Os ametais. E aqui são quem? Os gases nobres. Eu sou chato, eu repito as coisas. Aqui são os metais, ametais. E aqui os gases nobres. Família 1A, 1 elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3. 4A, 4 e por aí vai. Beleza? E os gases nobres, eles são estáveis. Você vai ver que a gente vai usar tudo isso daqui a pouco. Um abração, galera!